Vamos sentando para ouvir o compartilhamento. Vamos orar primeiro? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela Missão Sal, uma missão que nasceu do seu coração. Tudo que nasce do seu coração, o Senhor é alfa e ômega. E obrigada pela Igreja Vida Nova poder ser parceiro desse ministério. E hoje o pastor Capelete está aqui representando a Missão Sal para compartilhar a tua obra, o que o Senhor tem feito até hoje e o que o Senhor há de fazer. Abençoe, Senhor, esse ministério, abençoe este tempo do compartilhamento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Joia, obrigado por você querer me ouvir de novo, né? E nossa missão, ela está numa transição. Parece que nós vamos ter uma transição aí. Deus que está levando a gente para um outro lugar. Nós estamos em Itaquaquecetuba, alguns já foram visitar a nossa chácara, já ajudaram a plantar alface, porém nós estamos tentando melhorar a estrutura da nossa chácara para receber as crianças. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos pensando, né, em situações que a nossa missão está envolvida, assim como pessoas em estado de homossexual, prostituição, mendigos, que nós também não queremos parar de atender essas pessoas. Por isso, eu trouxe três fotos que eu queria falar para você, porque hoje, devido à política do nosso país e essa imposição de gênero, está fazendo com que a gente tenha que mudar algumas possibilidades de evangelizar essas pessoas que estão na rua. Eu não estou falando de pessoas que estão na sociedade trabalhando, mas pessoas que estão na prostituição, assim como esses rapazes que eu estou mostrando para você. E o processo de fazer com que as pessoas voltem a ter a sua identidade sexual que Deus deu é demorado, porque eles sempre têm uma certa dificuldade devido à construção social. Então, eu não sei o que a medicina pensa hoje, ou o que ela tem descoberto, né, nas pesquisas que ela vem fazendo. Agora, nós convivemos com pessoas que são travestis já há 26 anos. E o detalhe é sempre o mesmo. Ou seja, a construção social dessas pessoas passam por um processo que parece ser igual. Ou seja, ele sofre uma violência doméstica no seu lar, né? Então ele sofre na idade de 4 a 12 anos. E através dessa violência, ele passa a ter uma outra vontade. Então ele decide ter uma vida diferente daquela que era proposta ter. Então, para nós, né, devido à experiência que nós passamos já com vários travestis que nós ajudamos, né, é que não existe homossexualidade para nós, né, não posso afirmar cientificamente isso, mas não existe homossexualidade, porque senão a pessoa nasceria com essa disfunção genética, e também não é homossexualismo porque não é doença. E também não é demônio, né? Porque nós vimos em todos esses anos que não existe demônio nessa pessoa. O que existe sim é uma construção social que vai se montando até que ele assuma a posição de mulher, sendo homem, né? Então, eu trouxe a história de dois rapazes para você entender o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é nas ruas,
evangelizando. Nós não somos homofóbicos, como alguns podem taxar. Nós não somos homofóbicos, porém, nós queremos dizer para essas pessoas que Deus o fez homem, e na Bíblia não tem esse terceira posição, ou quarta posição, ou 500 posição, como eles estão propondo, mas tem só duas posições sexuais, ou é homem ou é mulher na sua criação. E nós estamos vendo uma imposição e até mesmo uma certa ditadura em relação a essa condição de gênero que o Brasil está assumindo, né? E logo, logo o pastor vai ter que casar homem com homem, mulher com mulher. Eu não sei como que vai ser os pastores, como que eles vão lidar com a questão. Mas eu não gostaria de fazer casamento de homem com homem, nem com mulher. Então, nós estamos diante de um fato que, se nós continuarmos trabalhando com esses rapazes, nós vamos ter problema jurídico, né? Porque queremos de verdade fazer. E quando eu percebi que essa questão de gênero estava tomando um vulto, né? Um movimento forte, eu reuni todos os travestis que nós conhecíamos, que nós temos muita amizade com eles, e nós falamos sobre essa situação com esses travestis. E aí nós conversamos com eles, falamos assim, nós queremos respeitar vocês, porém, a Bíblia, ou o livro que nós seguimos, não dá margem para você escolher qual é o gênero de acordo com o sentimento que você tem. E lendo um sociólogo, né, o Zygmunt Bauman, ele diz que a sociedade de hoje está pautada no sentimento. Então, se eu me sentir mulher, eu vou ser chamado de mulher. Se eu me sentir homem, eu vou ser chamado de homem, né? Então, o sentimento muda todo o perfil da sociedade. Então, eu conversei com eles, eu falei assim, nós vamos fazer um acordo ético, né? Então, quando você entrar na minha casa, eu vou chamar você pelo nome de batismo que o seu pai te deu. Agora, quando você estiver na rua, então eu vou conversar com você como o nome social que você quis se dar, né? Mas você tem que entender que Deus te criou homem e você não vai mudar. Você pode até mudar o sexo, fazer cirurgia, mas você vai continuar sendo o que Deus quer que você seja, né? Então, conversamos, os travestis acharam muito dura essa conversa, mas ao mesmo tempo entenderam, falaram assim, eu não sou homofóbico porque eu gosto de vocês, eu quero andar com vocês, eu quero ser amigo de vocês. Porque travesti também tem sonhos, tem vontade, quer alcançar uma posição, e é lógico que não é em todo lugar que ele vai ter essa posição. Então, e alguns também não estão satisfeitos de estar nessa posição, né? Nós, como missão, nós determinamos que a pessoa está num estado homossexual, e não que ele é homossexual. Ele está num estado. Se ele está num estado, ele pode sair desse estado, né? E passar para um outro estado. Então, eu trouxe essas duas imagens para você saber. Então, demora-se muito tempo para ele assumir de verdade uma construção social como homem, né? Então, a pessoa de baixo, que chama Rubervan, ele chegou na nossa casa desse jeito, chamando, o nome dele era Michele, né? Então, ele queria mudar de vida, que está insatisfeito com a vida dele, e ele não conseguia viver dessa forma mais. Então, nós conversamos com esses travestis para que eles entendam que existem pessoas que têm uma opção de voltar novamente a ser o que Deus quer que eles sejam. Então, existe uma minoria dentro da minoria. E eu entendo também o papel do Estado, que o Estado tem que
defender as minorias. Isso é fato, a gente tem que entender como igreja. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa minoria, tem uma minoria que não quer ser mais. E ele está sendo oprimido para continuar sendo. Assim também acontece nas escolas, porque as meninas, os meninos estão montando grupos, e aqueles que não querem participar dessa imposição, ele também é rejeitado, porque ele não quer participar disso, ou está sendo orientado pela família de uma outra forma. Então, como o adolescente ele precisa do grupo, o que acontece? Ele vai cedendo seus padrões morais para poder ter um grupo. Então, ele entra nessa situação de viver a bissexualidade ou a trissexualidade, sei lá. Então, e aí esse rapaz chegou em casa e nós conversamos e começamos um trabalho com ele, porque ele veio com silicone no seio, silicone nas nádegas. Colocar silicone para eles é muito fácil, mas retirá-lo é muito difícil, porque é uma complicação para o cirurgião plástico tirar, porque está tudo envolvido na pele já. Oi? Isso, e alguns dos nossos tinham silicone industrial. Eu não sei se você sabe como é que é. É o silicone que coloca na porta, para tampar furinho na pia. E quem aplica é um outro travesti, porque ele tem um molde e muitos morrem querendo colocar o seio. Por que eles querem colocar seios? É porque eles querem parecer com mulher? Não, é porque eles querem chegar no status de travesti. Porque entre eles também tem uma classificação. Você não é travesti se você não colocar silicone nos seios e silicone nas nádegas. Só pode ser travesti se tiver isso. Se ele se vestir com uma roupa feminina sem o silicone, ele não é travesti. Então tem classificações dentro disso. Então esse rapaz e o rapaz de cima, eles quiseram colocar silicone. Então o rapaz de baixo, por que ele chegou a estar no homossexual, ou estar em estado homossexual? A história dele é muito complicada. Por quê? Porque o pai dele acorrentava-o no pé da mesa, para ele não fugir. E quando acorrentava esse rapaz no pé da mesa, os irmãos vinham e violentavam ele debaixo da mesa, porque o pai tinha que trabalhar. Então chegou o momento da história que ele conseguiu fugir, e aí não voltou mais. E como os irmãos violentavam ele debaixo da mesa, ele passou a assumir a vida homossexual. Até que chegou em casa e nós começamos um processo de amizade, de relacionamento, mostrando para ele que a melhor vida é assumir a vida que ele tem. E uma das coisas mais bizarras que acontece nesse mundo é que ele se veste de mulher, ele tem a fisionomia de mulher, mas o homem que o procura são, na maioria, homens casados para serem passivos. Dá para entender a loucura? Então, o homem vestido de mulher, ele passa a ser homem na cama, com um homem que se diz homem, mas ele vai fazer o papel de mulher. É uma loucura, mas é isso que acontece, né? Nesse mundo homossexual. Então, nós começamos a conversar com ele, e todo o trabalho de violência que ele sofreu, e como a pessoa que sofre violência, ele também se torna violento. Então nós tivemos que trabalhar com esse rapaz por 11 anos. E ele não tinha só isso, porque ele chegou analfabeto na nossa casa. E por chegar analfabeto, nós tivemos que alfabetizá-lo. Então teve que aprender a ler, aprender a escrever, né? Nós falamos, não, ele é analfabeto funcional, ele sabe escrever, mas não entende o que lê. Para mim é analfabeto. Essas classificações que o governo põe, ou o Estado põe, é para diminuir estatística só. Mas nós temos 1/3 da população brasileira que não sabe ler e escrever.
né? E aí, eu lembro do texto do Darcy Ribeiro, que vai dizer, não, a crise da educação não é uma crise, é um plano. É um plano de alienação do povo brasileiro. É verdade, não tem como, né? Então, ele chegou analfabeto, ele passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, ele passou numa escola de gastronomia, e hoje ele está quase sendo chefe de um restaurante em São Bernardo do Campo chamado Costela Berlim. Então, tudo isso só demorou 11 anos. Só 11 anos, né? Então, a conversão desse rapaz, ou a conversão das pessoas que nós moramos, não é como pessoas normais que chegam na igreja, ouvem uma mensagem e se entregam a Jesus. É diferente. Então, existem várias formas de conversão, não só uma, né? Depende muito da construção social de cada pessoa. E como ele veio de uma miséria de vida, demorou-se muito para que ele pudesse entender a vida que Deus gostaria que ele levasse. Então, essa é uma situação que a missão passa, e eu quero mostrar para vocês que vale a pena investir, apesar de ser longo prazo. Qual igreja que receberia um travesti desse, que se converte e se propõe a cuidar dele? Sabe quanto que você tem que investir em 5, 6 anos? 60 mil reais em uma pessoa, né? Por isso que eu vou em vários cantos que me convidam, não importa se eu vou subir num púlpito ou numa tampa de garrafa, porque eu falo para Deus, Deus, eu não sei onde está o dinheiro, eu preciso procurar, deve estar no bolso de alguém, que o Senhor me mostre, por favor, que eu quero de verdade trazer para ajudá-los. Então, é uma coisa que nós passamos. Os recursos financeiros são escassos, porque a maioria das igrejas brasileiras são pobres, né? E também é longo prazo. Então, a gente precisa ter esses investimentos, né? E hoje é um testemunho, né, forte, que Jesus mudou a vida dele. Mas se não tiver pessoas dispostas a morar e cooperar numa nova construção social, isso não vai acontecer mais, né? Assim também o Reginaldo de Cima. Reginaldo de Cima é o rapaz lá em cima, ele mora comigo ainda, já há quase 8 anos morando comigo. Ele também tinha silicone. Para você tirar o silicone, você gasta aproximadamente 7 a 10 mil reais para o cirurgião plástico fazer a raspagem que precisa ser feita para tirar a maior parte do silicone industrial que tem, né? Então, o Reginaldo também chegou em nossa casa. Ele é do lado, deixa eu ver aqui que lado que você está olhando aqui. Então, do seu lado direito, ele é chamado de Pantera Negra. E ele já viajou por toda a Europa, né? Ele saiu de casa com 15 anos. 15 anos colocaram silicone nele, porque o pai era violento, ele perdeu a mãe. No outro dia que ele perdeu a mãe, ele saiu de casa. Então, o pai batia muito nele, muito violento, e esse rapaz decidiu pelo estado de homossexual. Então, ele viajou por toda a Europa, fazendo prostituição. Depois chegou em Santo André, não tinha dinheiro nenhum, por mais que ganhou dinheiro, todos eles ganham dinheiro, mas gastam de uma forma desordenada, não sabem trabalhar administrativamente com as finanças. Chegou em Santo André sem nada, pobre, miserável, estava morando na rua. Então, ele conheceu a nossa missão, por nós andarmos na rua, por nós conversarmos com todo mundo, ele acabou chegando em casa e pedindo uma oportunidade para viver. Ele é de Ribeirão Preto. E um detalhe, né, do Rubervan. Alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, ele decidiu viajar para a cidade dele para perdoar o pai e os irmãos. Isso é libertador.
Então ele entendeu que ele deveria de voltar para a família, pedir perdão e perdoar os irmãos e tudo, e o pai, e voltou para casa. O pai falou assim: então você pode ficar aqui, a gente pode continuar. Não, eu tenho uma outra família agora. Eu não tenho só vocês, eu tenho uma outra família, eu tenho que voltar, né? Então, tudo isso eu estou dizendo para falar que existe possibilidade de mudança, né? Que é uma coisa que o governo está impondo, e muitas vezes nós vamos receber processos de ser homofóbicos, e não é isso que acontece, porque existe no meio deles pessoas que não querem ser mais o que estão sendo. E o Reginaldo também sofreu uma violência do pai. A mãe era muito amorosa, mas ao mesmo tempo, quando ela faleceu, esse menino saiu, colocou silicone e mandaram ele para a Europa. E é um processo de opressão e escravização também, que eles sofrem dos cafetões, os gerentes do sexo. Querem, para se colocar o silicone, ele empresta o dinheiro, mas ele vai cobrar 5, 6, até 7 vezes mais. Então, só para escravizar a pessoa, porque emprestou dinheiro, né? E o Reginaldo foi bem isso que aconteceu. Ele teve que ir para a Europa e pagar um gerente de prostituição, que pagou o voo dele para ele chegar lá, vai se pagar 7 vezes mais. Então, ele teve que trabalhar muito para poder pagar e ter a liberdade dele de volta. E mesmo assim não conseguiu, teve que voltar para o Brasil empobrecido, né? Hoje o Reginaldo está fazendo faculdade de enfermagem, né? Ele quer ser enfermeiro. E ele tem firmado comigo uma conversa que ele quer casar. Ele é soro positivo, né? Está muito bem equilibrado, porque dorme bem, come disciplinarmente, toma o seu remédio direitinho. Então ele está bem protegido. E é um cara sensacional, né? É um cara do bem, é um cara que está aprendendo a se relacionar, porque todos os travestis que chegam não sabem se relacionar com ninguém, a não ser na base de troca, porque é isso que ele aprendeu, a não ser na parte da violência, que é isso que ele aprendeu. Então nós precisamos mudar toda essa estrutura. Por isso que nós trabalhamos sem violência. Dificilmente eu grito com alguém na minha casa, dificilmente a Silvia grita com alguém em casa, né? Porque nós precisamos ensiná-los a respeitar o outro. Então, esses são 2 fatos que aconteceram. Então, o Reginaldo vai se formar e ele quer casar. Se tem alguma mulher solteira na sua igreja que queira casar, né, leva lá para conhecer o Reginaldo. O Reginaldo, ele disse que não vai faltar nem carinho, nem amor, né? Então, talvez isso seja legal. E eu gostaria muito que ele tivesse a oportunidade de exercer a sua profissão. Mas como a deficiência educacional no nosso país é tão enorme, ele está fazendo uma escola particular, né? E quando você compra a verdura da nossa horta, você está ajudando a pagar a faculdade desses meninos. Porque não é só um que está fazendo, nós estamos pagando a faculdade de 5 hoje, né? Então, quando nós vendemos verdura, que nós plantamos lá, e esse é o acordo, a pessoa tem que ser voluntária na horta e na construção, para que a gente possa ter possibilidade de pagar a faculdade. E também o bazar, quando você doa a roupa para nós e nós vendemos, esse bazar também, parte desse bazar também vai para pagar a faculdade desses meninos. E como é uma faculdade particular, e todo mundo sabe que faculdade particular, você está comprando um produto que é o diploma, né? Isso é fato, é um mercado. Você não é aluno, você é cliente da faculdade, né? Então, ele também não vai reprovar, né? Então, ele vai ter deficiências na sua profissão. E eu gostaria muito que ele entrasse num hospital e aprendesse na prática, né? E ele tem tirado notas boas, mas a gente sabe da deficiência da educação. Então, são 2 posições muito claras. E, se você for perceber, o mundo marginal,
também é, de todas as formas, é assim. A menina que está na prostituição, ela é lésbica, né? O rapaz que aprendeu a roubar, se você for olhar bem direito o passado dele, o problema dele está na família, né? Ontem mesmo eu fui pregar numa conferência, levei a irmã de um menino que mora com a gente, que ela é crente. Ela é a única pessoa que é equilibrada na casa. A mãe é desequilibrada, bebe, não trabalha, acorda tarde, um irmão está preso, o outro fica mangueando é pedindo dinheiro no farol. Então a gente está tentando mudar a vida de um menino, talvez para poder estruturar um pouco melhor a vida daquela família. Então envolve-se vários problemas familiares, né? E eu não sei ainda por que eu e Silvia estamos há 30 anos fazendo isso, né? Eu fico me perguntando, eu falei, caramba, 30 anos, né? E vários problemas. Por quê? Porque as pessoas não aprenderam a agradecer também. Por tudo que você faz e assim, não fez mais do que obrigação fazer. Então, é um problema sério, né? Mas como a gente está lá por causa do chamado que Deus nos deu, né? E eu acredito que esse é um chamado, ou é chamado ou é loucura, né? Porque eu sempre falo, não precisa ser louco para trabalhar na missão, mas se for vai ajudar bastante, né? Então eu fico pensando, né? Porque eu e a Silvia no nosso quarto, porque a gente só tem um quarto, né? A gente fala assim, mas esse menino, ele é muito desequilibrado, ele deve ter algum problema mental. Aí eu fico pensando, é verdade, eu acho que nós também devemos ter algum problema mental para aguentar esse menino, né? Então, eles têm esses problemas todos, devido à construção social, né? E quando nós estamos em Itaquá, nós percebemos uma deficiência que vai levar essa garotada também à marginalização. Eles já são marginais, né? Um menino de 17 anos terminando o ensino médio que não sabe fazer conta das operações e também não sabe qual é a capital do seu país, o que ele vai ser no futuro? Só sobra para ele duas coisas, ou ser bandido ou ser drogado, né? Não sobra mais nada para ele, né? Então eu queria mudar agora a história para outra foto. Então, aí existe mais ou menos 120 crianças e adolescentes que nós estamos atendendo na nossa chácara. E como nós fizemos uma pesquisa em 3 comunidades que nós atendemos, e nós percebemos que a maior deficiência que tem nessa região são creches, porque a mãe ela não consegue trabalhar para sustentar um filho direito, então eles estão vivendo da Bolsa Família. Bolsa Família, eu acho um benefício razoável, porque eu acho que o governo tem que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, é um tiro no pé, porque existem pontos de empregos na comunidade que os comerciantes não conseguem preencher, porque as pessoas ganham a Bolsa Família e conseguem viver da Bolsa Família. Então, eles não querem trabalhar. E os filhos estão indo no mesmo caminho. Não querem estudar, não querem trabalhar. Então, o que nós estamos tentando fazer? E diante da pesquisa, nós percebemos que existe uma área mais pobre do que nós estamos trabalhando. Então, já é uma miséria lá. Então, tem um que é mais miserável do que a nossa área, que é o Jardim Lucinda. E nessa Jardim Lucinda, e ali onde nós estamos, não existe educação pública. Nós temos uma escola, mas não tem ensino público lá. Não existe saúde pública. Tem um posto, mas não tem médico lá. Não existe segurança pública. Quem manda lá é o PCC. Tanto é que uma pessoa foi assassinada pelo PCC porque estava roubando o bairro, né? E mandaram o vídeo para a gente do justiceiro falando com ele, ó, você pode roubar, mas não aqui. E ele fala assim, não é na quebrada que você pode roubar em qualquer lugar, menos aqui. E ele estava roubando em todo lugar, roubou a nossa casa, e ele já morou com a gente, esse rapaz.
E no outro dia ele já estava assassinado, queimado, foi queimado, né? Então, para a gente mudar essa estrutura, como nós somos crentes, como nós somos seguidores de Jesus, nós temos que ver a transformação social também. Porque Jesus fala que o reino de Deus tem que vir para a terra. E como que a gente faz isso? Nós temos que ser agentes de transformação. Para que isso possa acontecer, a gente precisa saber quais são os motivos para melhorar essa situação da cidade. Então nós conversamos com as famílias, trouxemos as famílias para conversar com a gente na nossa missão, mostramos a tabulação que deu, falamos para eles das dificuldades que tem no bairro, nem eles sabiam, né, depois que a gente fez a tabulação e a pesquisa. E nós chegamos a uma conclusão que a melhor forma de ajudar esse bairro a sair da miséria que eles estão, não é para essa geração e não é para a geração passada. Tem que ser para as crianças, tem que começar lá embaixo, na base. Porque se não começar na base, a gente não vai ver transformação naquele bairro. Então, o que nós pretendemos fazer a partir de terminar a estrutura do nosso projeto? O nosso projeto vai ter uma quadra, haverá uma piscina. Aí você vai falar, pô, uma piscina? Lógico. Por quê? Porque eles não têm aonde fazer a cartaz dele. Não tem aonde descarregar a violência. Não existe. Então, a gente precisa proporcionar isso. E é lógico que a gente vai ter uma dinâmica de ensiná-los, né, a usar. E é lógico, né, que muita gente não vai querer mergulhar a piscina porque vai ter muito mais coisa do que água na piscina, né? Então, é algo que a gente precisa pensar. Mas, ao terminar a estrutura da nossa chácara, nós queremos adquirir um terreno naquele bairro mais pobre e começar uma creche para aquele lugar. E, através da creche, a gente tentar mudar a estrutura e fazer com que essas crianças da nossa creche possam já aprender a ler e a escrever e ganhar a vontade de estudar, sair. Eu converso com a maioria dos jovens. Os jovens nunca tinham ido no cinema, nunca tinham ido... aonde mais a gente levou? No museu, nunca tinham ido no museu, né? Nós levamos no Catavento, nunca tinha saído do José. O mundo acaba no bairro. O mundo acaba lá. Tem um shopping center no final do bairro. Nenhum deles foram no shopping center do bairro. Entendeu? Muitos deles não são impedidos de entrar no shopping. Porque o shopping é para outra classe social, não é para eles, né? Então, nós estamos tentando levá-los para outros lugares para mostrar que o mundo é muito maior. E quando nós falamos, mano, você precisa viajar, você precisa ir para... Não, tá bom aqui no Joseli, aqui eu tenho tudo. Não tem sonho, não tem perspectiva, não tem nada. Então, é 50 minutos da maior capital da América Latina, economicamente. E nós estamos numa miséria. E aí, quando a gente vê os números da pesquisa no Brasil, a gente fala, tem coisa errada, não é possível. Tem coisa errada. Porque mais de 30% das pessoas nesses bairros são analfabetos. Não tem uma função, não tem uma profissão. Então, eu queria, de verdade, chamar você para você poder ir com a gente nesse sonho. Para você poder ir conosco nessa empreitada de ter uma creche que será gratuita, mas com um estudo de qualidade. E quem sabe, talvez, depois, o ensino fundamental, o ensino médio, e essas crianças que vão crescendo, elas vão, de verdade, serem transformadas. Nós queríamos começar com os adultos, mas nós percebemos que os adultos já estão intoxicados, então não tem como mudar. A não ser que Deus faça um milagre, isso Deus pode fazer. Nós estamos socorrendo muita gente lá, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma estrutura por detrás para ver a transformação. E por isso que eu estou aqui hoje, nessa manhã, para dizer para você, vem comigo,
Vamos fazer esses sonhos se tornar realidade, né? Para essas crianças. Eu acho que você que é mãe, ou você que veio de uma família estruturada, quando você vê essa miséria acontecendo, não é possível que a gente tenha que ficar conformado com isso, né? Nós não podemos, nós precisamos ser inconformados com a situação do nosso país. É só um ponto no Brasil, mas imagina, acredito eu que isso se replique por todo o Brasil, né? Por todo o Brasil. Então, como vocês estão mais próximos de nós, eu gostaria de verdade de chamar você, para você vir junto com a gente, né? Estar junto conosco, como nós já estamos juntos há tantos anos, não? Juntos, né? Acho que 30 anos, não sei, né? E já perdi até a conta, né? Que eu também sou igual um menino que não sabe quanto que é 14 mais 7. Mas é uma coisa que eu gostaria muito de contar com a Igreja Vida Nova, que eu sei que vocês são fiéis naquilo que vocês querem cumprir e se propõem a fazer, né? E quando vocês prometem, vocês cumprem. Então, eu gostaria muito que isso acontecesse, né? Tá bom? Muito obrigado por essa manhã e por você me ouvir. Se você tem uma pergunta, quer fazer, por favor. Chinês é assim mesmo, né? Não pergunta. Não pergunta porque entendeu ou não pergunta porque não entendeu? Não, nós queremos comprar. Não, nós estamos procurando, porque lá só tem terrenos pequenos. Mas nós queremos um terreno de mais de 250 metros quadrados. Mais de 250 metros quadrados. Nós encontramos uma creche que funcionou, mas era uma casa de 2 quartos. Eu não entendo como que foi feito a creche com 2 quartos. Mas do lado da casa tem 2 terrenos, mas o dono não quer vender. E eu já falei para ele que nós vamos conversar. Eu falei, vamos conversar. Eu quero muito conversar com você, mostrar o nosso projeto. Quem sabe você vem junto comigo. Eu falo, não, você sabe, eu sou engenheiro civil, eu quero construir 2 casas, talvez não esse ano, no outro. Então eu estou orando para Deus mudar o coração desse homem, porque já tem uma casa que pode se tornar a sede administrativa da creche e depois a gente construir dentro dos 250 metros quadrados uma creche razoável que vai atender mais ou menos umas 70 crianças, né? Próximo da onde nós estamos, 10 minutos da onde nós estamos. 10 minutos, não, a pé é menos. Porque para a gente poder sair da nossa casa para chegar no terreno de casa, a gente tem que fazer um contorno todo. E o terreno fica do outro lado da rodovia. Então é só atravessar a rodovia, né? Não morrer, vai chegar lá, né? Então, não, a carreta é descendo a escada, né? Do nosso terreno, do outro lado, né? Então eu queria muito que você viesse com a gente nesse sonho. E vai ser muito jóia a gente poder ter as crianças lá. Nós já temos uma menina que está fazendo pedagogia. Eu creio que vou motivar mais uma das meninas a fazerem, ou um menino fazer pedagogia, para que a gente possa ter pedagogos dentro da nossa missão, para poder sonhar essa creche. E é lógico, vai ter com princípios bíblicos, e eu acredito que a partir da creche nasça uma igreja para essas pessoas, né? Então, tá, não. Eu vou fazer isso, com certeza. Sim. Sim, sim. É, é.
Claro. Sim, então, mas é o sonho a partir do povo, né? Saiu do povo esse sonho, né? Da pesquisa. Então, para nós é novo isso. Então, por isso que eu estou compartilhando. Mas nós já estamos indo atrás para saber valores, né? E como a gente está levando a construção também da nossa estrutura da base, então a gente não tem muito tempo para poder ir e voltar, porque a gente precisa trabalhar, né? Se você vê a Silvia trabalhando, você vai cansar só de ver ela subindo e descendo, plantando, cuidando, né? Então, a gente precisa cuidar para que isso possa terminar, né? Mas nos tempos que são de respirar, então a gente está indo lá, procurando o terreno, sabendo qual é o tamanho que seria melhor. Nós já fomos numa escola, ver como que funcionam os princípios bíblicos, já pegamos os documentos que são necessários para a gente começar a elaborar o projeto, né? E nós precisamos de arquitetos para poder fazer um desenho, né? Precisamos de todos os profissionais necessários. Levantar a parede, eu mesmo levanto a parede, não tem problema nenhum, né? Eu falei para a senhora Silvia, Deus me chamou para ser pastor, mas eu precisava fazer engenharia civil, não é possível, porque eu só construí na minha vida toda, a minha vida ministerial toda só foi construir, na cena construí muita coisa, agora está começando de novo a missão, construir, né? Então, é uma coisa que acho que Deus me chamou para quebrar pedra mesmo. Quando está tudo pronto, eu vou embora, né? Mas é isso. Muito obrigado, mas eu vou fazer, viu, Suzano? Tá? E se você permitir, eu volto aqui com um pedido um pouco mais consistente, tá bom? Obrigado. Pastor incendiou meu coração, e eu creio que é da igreja também, né? Então, eu queria convidar a Susan a orar pelo ministério. Pode vir aqui, que eu queria orar com vocês, assim, juntos, né? Vamos orar por eles agora, nesse primeiro momento, vamos orar por eles. E depois oramos pela missão, tá certo? Pai, eu creio que o Senhor é um Deus que pode operar milagres. Por isso que nós estamos aqui, porque é um milagre nós estarmos aqui. Nesse mundo pós-moderno em que Deus já morreu para a maioria, sim, nós cremos num Deus vivo. Nós cremos num Deus que pode fazer milagres, Pai. Então, nesse momento, eu suplico em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa este casal. Pai, esse casal foi chamado para o Senhor, não é loucura, porque Paulo se fez louco para os loucos e fez sábio para os sábios. Então, Senhor, eu tenho certeza que na sua sapiência de um Deus que tudo sabe, colocou o casal perfeito para lidar com essas pessoas. Porque nós sabemos que o dom de Paulo, apesar de ser quebrador de pedras, Pai, ele também é um construtor, Senhor. E quem destrói, constrói, o Senhor revigora, e o Senhor dá para ele renovo, e o Senhor dá para ele esperança, Senhor Jesus. Dá para esse casal o poder que sobrepuja tudo que nós possamos imaginar, Senhor. Porque não é de nós que vem a força, vem do Senhor, vem do alto, Pai. Cuida desse casal, da saúde deles, do espírito, Senhor, e quando a depressão quiser pegar, que o Senhor faça essa depressão embora, Senhor, que quando eles estiverem desesperançosos, que o Senhor traga raio de luz para eles, Pai, que venha uma criança e dizer obrigado, Senhor, quando as pessoas falarem que não são gratas e esquecerem, faça pessoas lembrarem que eles existem, que possam acolhê-los, que também possam ouvi-los e que possam abençoar com a vida transformada que eles foram por meio do trabalho da Missão Sal, Pai. Abençoe em todos os aspectos financeiros, porque o dinheiro o Senhor é que detém, não é a gente. Deus é que abre as portas, Pai. O dinheiro já está pronto, Senhor. Só toca para o momento certo trazer esse dinheiro na conta deles, Pai. Ó Senhor Jesus, abençoa não só a sua vida, a do Paulo e da Silvia, mas dos seus filhos e de cada pessoa que trabalha nessa missão, Pai. Para que eles possam ver o que o Senhor tem vislumbrado para a vida deles, Pai. Eu suplico, Senhor, que eles possam ter esse mesmo espírito de poder lutar para que nós, como cristãos, possamos trazer uma justiça social, não a justiça dos homens, mas a justiça que vem do Senhor, Pai.
Nós queremos transformar o homem na sua íntegra, no seu espírito, na sua alma, na sua carne, Pai. Porque eles não foram assim, eles foram nascidos e o Senhor tem uma missão, um mandato para a vida deles, Pai. E que esta instituição possa ser uma fonte de transformação. Pai, nós agradecemos também para as pessoas que estão aqui. Toca as pessoas que hoje estão nessa sala, poucas pessoas, mas não é de quantidade que o Senhor quer. Que, Pai, cada pessoa que está sentada nesse banco, só possam ser tocados para que eles possam ver a missão que o Senhor tem por meio da Missão Sal. Que essa igreja seja parceira não só de boca, mas parceira em dinheiro, parceira em ação. E que nossa parceria, Pai, não dure apenas 30, mas dure enquanto essa igreja existir. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória, obrigado. Obrigado. Amém. Vamos lá. E vamos plantar coelhinhos, não plantar